bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Antes de começarmos o nosso estudo, deixe-me fazer duas coisas. Primeiro, deixe-me agradecer às pessoas pelas orações e também por suas ofertas. E devo lembrar que você é a espinha dorsal deste ministério. Sem as suas contribuições, nós não podemos continuar. Muito obrigado por sua colaboração. E agora, juntos, vamos buscar a Deus em oração. Pai, nós te agradecemos por cada provisão que tu tem nos dado. Espírito, mente e corpo. Tu és um Deus fiel. Tu nos prometeste prover tudo para os teus filhos. E, Senhor, buscamos a tua provisão para este ministério de rádio. Nós te agradecemos pelo privilégio de te representar neste ministério da palavra. Faça com que esta mensagem seja uma bênção para muitos hoje. Confiamos que alguns vão conhecer a Cristo como Salvador e que outros serão instruídos, informados, inspirados e edificados, Senhor, ao ouvirem os ensinos da Tua Palavra. Especialmente durante esta série em que estamos tratando de Teu nome, com que Tu revelas a Tua natureza, o Teu caráter, que possamos tratar esses nomes com respeito, mas acima de tudo, que eles possam representar para cada um de nós o grande Deus que Tu és. Senhor, que haja comida para a alma e algo que possa afiar o intelecto nesta mensagem de salvação para qualquer um que ainda não seja salvo. E que Tu recebas todo o louvor, pois te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar com os nomes compostos de Deus. Já consideramos os nomes primários de Deus, Elohim, Jeová e Adonai. Elohim traduz-se por Deus com D maiúsculo e o resto com minúsculo. Depois, Jeová, que traduz-se como Senhor ou Deus, com todas as letras maiúsculas. Depois, a palavra Adonai, traduzida como Senhor, com S maiúsculo e todas as outras minúsculas. Hoje vamos ver o nome Deus Todo-Poderoso, o primeiro dos nomes compostos de Deus. Ele é composto de duas palavras, é por isso que chamamos de nomes compostos. Ele é composto de El, que é a abreviação de Elohim, e a palavra poderoso, que é a forma portuguesa de falarmos a palavra hebraica Shaddai. Esta palavra Shaddai ocorre aproximadamente 48 ou 49 vezes no Velho Testamento, dos quais o livro de Jó contém 31 exemplos. Assim, você encontrará em Jó mais que em qualquer outro livro da Bíblia. Vimos em nosso estudo sobre Elohim que a palavra hebraica El tem uma tradução forte, poderosa, cheia de poder. Elohim é aquele que é forte. O Deus de poder é o Deus de força. Por exemplo, o Salmo 18, verso 32, lemos que Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Agora temos a palavra Deus grafada com D maiúsculo e depois todas as letras minúsculas. Ela se traduz Deus. Agora, mesmo a palavra El também é traduzida por tais palavras como poder e poderoso com relação ao ser humano. Isso descobrimos em Gênesis capítulo 31, verso 19. A palavra Shaddai tem a ver com força, poder. Ela vem do hebraico do substantivo singular Shad, que quer dizer pão. Em numerosos lugares na Bíblia, Shad é traduzido por pão. Por exemplo, em Jó, capítulo 3, temos a clássica ilustração desse terceiro capítulo de Jó, verso 12. Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Temos aqui a palavra pão na tradução do hebraico Shad. Em muitos lugares da Bíblia, Shad é traduzido por pão. Isto implica sustento, força e satisfação. Ele é invariavelmente usado para o peito da mãe através do qual ela transmite a força e a satisfação ao seu pequeno bebê. A criança faminta e carente fica preocupada, mas quando a nutrição recebe, e com isso ela fica satisfeita, ela se aquieta e descansa. O peito da mãe então se torna um lugar onde o bebê encontra recursos para a sua própria suficiência. Agora que uma mãe é para o bebê, El Shaddai é para os seus filhos. Ele é o poderoso, aquele que é suficiente, aquele que nos sustenta.
Ele que é a nossa força, a nossa satisfação. Precisamos de tudo o que um bebê precisa, tal como um bebê precisa do leite da mãe. E essa mãe derrama sua vida pelo seu filho no peito, assim como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, derrama sua vida por seus filhos. No livro de Isaías, capítulo 66, temos um interessante comentário que creio ser digno de nota. Abra sua Bíblia no capítulo 66 do livro de Isaías, começando com o verso 10. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Bem, existe uma passagem das Escrituras que reflete o nome de El Shaddai, ou como temos em nossa versão Almeida, o Todo-Poderoso. Este é o título mais cheio de ternura usado por Deus, e é usado exclusivamente com relação aos seus filhos. O falecido Dr. Campbell Morgan, em seus livros, fez a seguinte afirmação que quero citar agora para você. Para ajudar sustento e consolação do ventre de Deus, é necessário sermos fortes na peregrinação da vida. Alguém já ressaltou o fato de que essa passagem, onde aparece a Shaddai, Deus é designado como o grande doador. Assim você pode ver Deus como uma mãe nutrindo o seu bebê, alimentando o seu bebê no peito, providenciando o que o bebê precisa para crescer forte na peregrinação da vida, mesmo que Deus derrame a si mesmo e a sua vida para nos providenciar tudo na nossa jornada. O primeiro uso deste nome na Bíblia está cheio de significado. Foi a Abraão que ele se revelou como El Shaddai. 16 anos depois da revelação de El Shaddai, havia prometido a Abraão uma semente. Você verá isso no livro de Gênesis, capítulos 15 e 17. Vamos abrir no capítulo 15 por um momento, Gênesis 15. Vamos ler começando com o verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Agora no capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Eu sou El Shaddai, o Deus que é bastante. Agora que Deus já havia prometido a Abraão que ele iria se tornar pai naquela idade, que seria quase humanamente impossível, veja o que disse Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Agora, não literalmente morto, mas com relação aos órgãos reprodutivos, Abraão estava morto. Ele estava bem fora do tempo de se tornar pai, ele já era velho, e disse Deus, eu vou derramar vida dentro de você. Mas veja que Abraão já estava bem avançado em anos quando Deus fez esta promessa. Mas Abraão cria em Deus. Assim passaram os anos muito rapidamente, e quando Sara não concebia, ambos concluíram que em breve seria tarde demais para que as promessas de Deus fossem cumpridas. É claro que este raciocínio era meramente um cálculo humano, e que a sugestão de Sara para que Abraão tomasse a Agar como esposa, a pequena criada egípcia, não era uma prática incomum quando uma esposa era estéril e que a serva engravidasse do Senhor. Esse costume era praticado para se agradecer continuamente a uma família. Depois, a promessa original nada continha sobre a maternidade de Sara. Deus simplesmente disse a Abraão, você vai ser pai de uma grande posteridade. Mas neste ponto em particular de Gênesis capítulo 15, ele não disse uma simples palavra sobre Sara como sendo mãe. Bem, em qualquer nível, Agar concebeu e Ismael nasceu. Isso tudo está no capítulo 16 de Gênesis. Bom, 13 anos depois de Ismael ter nascido, quando Abraão estava com 99 anos de idade, Deus apareceu de novo. Já não era possível esperar mais, de acordo com a lei natural, para que Sara concebesse. Sara, na terminologia moderna, estava uma senhora idosa e ainda assim assegurou que um filho nasceria dele e de Sara.
Incidentalmente, em Gênesis capítulo 17, começando com o verso 15, esta era a primeira vez que Deus faria alguma coisa para que Sara fosse mãe. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Bem, agora o ponto todo era que Abraão estava duvidando de Deus, mas ele não deveria ter duvidado dele. Eu sou o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus que é suficiente. Abraão não deveria ter questionado a possibilidade física do cumprimento da promessa de Deus, e ele jamais deveria ter sugerido a Deus que tomasse a Ismael para cumprir a promessa. Mas Deus nada teria que fazer com Ismael a este respeito ou este relacionamento. Assim Abraão cria em Deus, e depois você verá que ele estava circuncidado em Gênesis capítulo 17. Neste ponto da história bíblica, o Novo Testamento acrescenta alguma luz. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, ele tinha alguma coisa a dizer sobre sua própria experiência com relação a Abraão e Sara. Em Romanos, começando com o verso 19, temos um comentário interessante inspirado pelo Espírito de Deus com relação ao que Deus queria que Abraão cresce em relação ao seu filho prometido. Capítulo 4, começando com o verso 19, lemos: e Abraão, e não enfraquecendo sua fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Em Hebreus 11:11, temos os atributos da fé para Abraão à luz da promessa de Deus para ele. Agora era necessário que os corpos de Abraão e Sara devessem se mortificar para que eles entendessem que Isaque era a vontade de Deus. Agora, quando dizemos que o corpo estava mortificado, isso não quer dizer a morte literal do corpo, mas dos poderes reprodutivos do corpo que já haviam cessado. Para experimentar a suficiência de Deus, devemos entender nossa própria insuficiência. Assim Deus disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que é suficiente. É El Shaddai. Veja que é El Shaddai que dá e sustenta a vida, quem derrama a vida de Deus em nossas vidas. Era esse novo nome que Deus havia revelado. Ele se revelou primeiramente a Abraão. Este é o trabalho de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, tornar uma vida alimentada e nutrida. Estas são características contundentes. Quando um bebê nasce, sua mãe o sustenta com o seu peito, assim faz Deus como autor e sustentador da vida. Quando esse nome caiu nos ouvidos de Abraão pela primeira vez, ele deve ter soado muito revelador para ele, como uma palavra refrescante vinda dos céus. Uma vez que o nome de Deus, nas Escrituras, é revelador dele mesmo a Abraão. El Shaddai era tudo para Abraão agora. A lição espiritual que Abraão aprendeu foi da revelação de seu nome, El Shaddai, ou traduzido por Poderoso Deus. Este permaneceu com Abraão para o resto de sua vida. Tenho certeza de que passou isso para Isaque anos mais tarde, quando Isaque despediu seu filho Jacó para buscar uma noiva em Padã Arã, despedindo-o, dizendo: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Gênesis 28, versos de 1 a 4. Esta era a primeira aventura de Jacó longe de casa. Ele não era um homem do campo como seu irmão Esaú. Depois ele teria que enfrentar a longa jornada cheia de animais selvagens e ladrões que nenhuma força humana pode socorrer e sustentar. Mas Isaque sabia que El Shaddai poderia levá-lo em seu seio e sustentá-lo por toda esta jornada. O El Shaddai poderia derramar sua força em sua vida estéril e torná-la frutífera. Assim cantamos: salvos nos braços de Jesus, salvos com ele para sempre. Você já sentou alguma vez numa igreja e cantou esta canção? Estou certo que sim. Bem, da próxima vez que você cantar esta canção evangélica, bem familiar, salvo nos braços de Cristo, salvo em seus braços fortes, eu quero que você pense no Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus que é suficiente, o Deus que toma o pecador em seu seio, que o conforta, o sustenta, o nutre e o fortalece na jornada da vida.
Que grande conforto é saber que na hora crucial da partida de alguém, o Deus Todo-Poderoso está com ele. Jacó deveria saber por experiência que El Shaddai estava naquela jornada, e anos mais tarde ele voltou para Betel e lá Deus deu a ele o nome de Israel e disse: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Lemos isso em Gênesis capítulo 35, começando com o verso 9. Agora, a ordem de Deus era apoiada pelo doador e sustentador da própria vida. Foi quando Jacó estava no leito de morte e repetiu para José a promessa de El Shaddai. No capítulo 48 do livro de Gênesis, você pode ter uma reiteração desta promessa. Creio que seja proveitoso lermos esta passagem toda. Capítulo 48 de Gênesis. Vamos ler. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Bem, aí você pode ver, meu caro amigo, como são importantes os nomes de Deus. Ninguém a não ser El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, que pode multiplicar, se fazer frutífero. Mas há um segredo que se recebe de Deus em nossa porção diária. O salmista expressa isso nestas palavras. Vou ler um salmo muito importante, conquanto interessante e familiar. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja que a vida abundante é frutífera. Se você abrir no Evangelho de João, que tem sido chamado de capítulo perene, ali você aprenderá muito em como render frutos. Outros o chamam de capítulo dos produtores de frutos da Bíblia. Se você olhar alguns versos em João capítulo 15, acho que você vai ver o que eu quero dizer. Em João capítulo 15, começando com o verso 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, a vida que permanece é frutífera. Assim precisamos permanecer no lugar secreto do Altíssimo. E permanecerão à sombra do Onipotente. O Deus que é o bastante, a nutrição de Deus, o Deus que sustenta e fortalece e equipa para a jornada da vida. Uma alma atormentada ousa o que este nome quer dizer no livro de Ruth. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estão familiarizados com este livro. Desde que El Shaddai, ou Poderoso Deus, é o nome de uma grande obra que torna frutífero, às vezes ele precisa nos castigar para realizar isto. Dessa forma, é este nome, o Todo-Poderoso, ou El Shaddai, que é usado em Ruth, capítulo 1, versos 20 e 21. Depois de uma jornada sofrida durante anos de tristezas em Moabe, ela reconhece quando a vê. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Agora, onde quer que você esteja, o termo Todo-Poderoso é a tradução da palavra hebraica Shaddai. Veja que ela perdeu os frutos de seu ventre, seus próprios filhos e seu marido. Ela não queria confiar em El Shaddai quando estava em Moabe, mas aprendeu através de seu fracasso. Agora ela podia ajudar aos outros. Ela confessa que saiu cheia e voltou vazia. Veja que El Shaddai está preocupado em fazer seu povo frutífero, mas, amado cristão, se for necessário castigo para realizar seus propósitos, então ele certamente será o Deus Todo-Poderoso que há de realizar. Jamais presuma por Deus, jamais tome por certo o que Deus tem que fazer. Agora, Deus é Deus de amor e Ele é Deus da grande provisão. Lembre-se, no entanto, que se andarmos em desobediência com Ele, fracassamos em guardar os seus mandamentos. Se falharmos em fazer o que Ele nos manda fazer, então é El Shaddai para nos fazer frutíferos,
deve tomar outras medidas. Em João 15, nosso Senhor nos fala da ideia de castigo. Ele disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Estiverdes em mim é estar debaixo da sombra do Altíssimo. Mantenha comunhão com o Senhor, não interrompa essa comunhão. Precisamos ler a palavra de Deus e estudá-la. Orar diariamente, precisamos saturar nossas mentes com as coisas de Deus. Precisamos pensar nas Escrituras, cumprir os planos de Deus para a nossa vida. Se abrirmos a mente para todo o lixo que passa pelos olhos e ouvidos, pela televisão e outras vezes pelo rádio e outros meios de comunicação, estaremos de fato num triste estado. E El Shaddai terá que tomar fortes medidas contra nós. Ele terá que nos levar ao lugar de nossa dependência para com ele. Agora, Deus está preocupado em fazer seu povo frutífero. Isso é o que ele quer de nós. E se for necessário, nos castigará para conseguir isso. Direi de novo, tenha certeza de que Deus vai dar o primeiro passo e ele vai nos castigar. Quando Noemi voltou para casa, ela era pobre, uma viúva desolada, com o espírito em pedaços. Ela estava suprimida pela tristeza. Ela era a figura de alguém que se recusava a permitir que o Deus Todo-Poderoso a fizesse frutífera. Mas assim como uma mãe castiga seu filho, assim El Shaddai, o Todo-Poderoso, vai treinar quem ele ama. Se os galhos não podem dar frutos, então ele terá que podá-los. Se seus filhos não obedecerem, você precisa castigá-los. Hebreus capítulo 12, versos de 5 até 11, nos diz que o Senhor castiga a quem ama. Deus tem sua própria forma lidando com seus filhos desviados. Às vezes ele é severo, mas ele sempre tem o nosso interesse em seu coração. Quando Deus coloca restrições sobre nós, quando Deus dá um primeiro passo, ele nos coloca algumas limitações, nos dá alguns podes e não podes. Não é porque ele não nos ama, mas porque ele nos ama acima de tudo. Ele quer nos nutrir, nos treinar, ele nos quer equipar para esta jornada da vida. Nós temos que viver em obediência à sua vontade para termos todas as bênçãos. Assim, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que nutre e que fortalece. Se este pequeno e breve estudo alcançou alguém hoje que não esteja em comunhão com Deus, que ele ou ela volte. Volte, meu amigo, confesse seu pecado hoje. Deus deseja ser tudo que uma mãe é para os seus filhos. Ele quer nutrir você e sustentar você, fortalecer você e preparar você para os testes e tudo mais que está à frente em sua vida. Deus quer ser tudo que se aplique a seu nome, Todo-Poderoso Deus. Há apenas mais uma coisa que precisamos saber sobre Deus, no sentido geral. É mais uma coisa que precisamos saber com relação ao seu nome, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Que ele te abençoe e que você possa hoje conhecê-lo como seu Salvador pessoal, de uma forma bem íntima, bem próxima. Bem, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa, neste mesmo horário. Que Deus o abençoe. Até lá e continue olhando para o alto. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet, www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.